como eu já tinha caminhado aqui no capítulo 2, foi exatamente a essência desse capítulo 2, que nós trabalhamos em discipulado, eu orando ao Senhor que me dê direção. Esse trabalho esse estudo que eu trouxe para vocês discipulado é um livrinho que eu tenho, já trouxe daqui, é um livrinho desse tamanho e dessa finurinha, e eu não fiz nem a metade. Né? Aquilo que eu tratei aqui com vocês, que foram várias terças-feiras, não foi nem a metade desse livro. Eu peguei, né, e ali fizemos um estudo muito bom. Tá? Então aqui, amados, na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, nós vamos ver a partir do capítulo 1, até para que a gente possa, né, trazer à memória todo o contexto dessas cartas. Tá? Paulo, capítulo 1, começa aqui: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Caia. A vocês a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo geralmente ele traz uma saudação, né, em todas as suas cartas, tá? Ele fala aqui na questão, ele cita aqui o irmão Timóteo, porque Timóteo ele esteve em Corinto, e o apóstolo Paulo não estava em Corinto, e ele levou até Paulo, tá, as notícias do que estava acontecendo na igreja. Amados, vocês já perceberam, tá? Vocês se lembram da primeira carta aos Coríntios, né? E como que estava a situação, e aqui também não está muito diferente. A igreja de Coríntios, amados, eu vejo que foi a igreja que deu mais trabalho ao apóstolo Paulo. Deu mais trabalho ao apóstolo Paulo. E como você tem um filho que você tem ali uns 2 filhos, 3, 5, né? Mas aí, amados, tem uma boa parte dos filhos, dá 2, tem um que é uma bênção. Tudo que você quer fazer, estudioso, mas o outro é totalmente o contrário. E aí, amados, qual é o filho que você investe mais a sua atenção? No que é uma bênção ou no que é o outro que é totalmente o contrário, de matemática, quer estudar? Né? Aí você vai investir em qual? Justamente no que lhe dá mais trabalho. Porque você descansa naquele outro, que é a base que não me bênção. Mas o que lhe dá mais trabalho, que tem mais dificuldade, você vai ter que investir mais o seu tempo. Principalmente na oração. Senhor, só tu pode fazer algo na vida deste menino. Tá? Porque eu já tentei e não consegui. E aí começa com as suas orações. Então, os coríntios, amados, era exatamente esse perfil. Deram muito trabalho ao apóstolo Paulo. Tá? Por isso, o apóstolo Paulo escreveu primeiro e 2 Coríntios. Tá? Mas, por ser aquele filho que dá mais trabalho, a gente está vendo aqui, principalmente nessa carta agora aos Coríntios, mais na frente vamos ler, há uma declaração de amor do apóstolo Paulo pelos coríntios. Tá? E é justamente porque da proximidade, por ter mais tempo, Paulo diz aqui, né, os estudiosos, Paulo passou mais de 1 ano e meio, quase 2 anos com os coríntios, né, ali trabalhando nessa igreja, até porque ele tinha outros trabalhos. Então, você vai ver aqui que no decorrer da carta, você vai ver que a declaração de amor, de afeto, né, de paixão que o apóstolo Paulo tinha por essa igreja, tá? Mas os problemas eram bem evidentes, tá? E aí o apóstolo Paulo, ele começa a carta, tá? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Por que ele fala Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus? Ele começa aqui com as prerrogativas do ministério pela qual, tá, foi imputado a ele. Por que, amados? Porque o apóstolo Paulo passou aqui uma dificuldade muito grande na igreja de Coríntios, porque teve um determinado tempo aqui que surgiu muitos outros apóstolos, né? Se diziam com autoridade também de Deus. O apóstolo Paulo, amados, ele era pobre, tá? Ele, para se sustentar, ele fazia tendas, né? Todos, tá certo? Ele tecia essas tendas naquela época. Então, ele era uma pessoa, amados, que ele não tinha casa, ele não tinha possessões, né? Ele vivia do trabalho ali, das suas próprias mãos. Mas, por outro lado, eu vejo o apóstolo Paulo uma pessoa que não era por orgulho, mas ele vivia do seu próprio trabalho em vez de estar pedindo à igreja, né? De viver exclusivamente nos donativos das ofertas da igreja, ainda que a igreja assim fazia. E aí, amados, já essas pessoas que surgiram nessa época aqui, eram pessoas ricas, que tinham uma certa postura, tá? Condição financeira,
E essas pessoas acabou que tendo muita influência na igreja. E aí começaram a questionar mais do apostolado do apóstolo Paulo. Tá? Essas pessoas tinham muita influência na igreja, você vai ver que ele vai estar rebatendo exatamente nisso. Então ele começa aqui essa segunda carta, justamente nessas prerrogativas, dizendo que Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. E aí, amados, é onde eu trato essa questão de ministério. Porque, infelizmente, tem muitos que se lançam no ministério não pela vontade de Deus e principalmente pelo chamado de Deus, e convicção desse chamado, mas que gosta, que acha bonito. Entendeu? E como eu tenho tratado aqui na escola bíblica, na sala de 12 ministérios, para estar aqui não é porque você gosta ou acha bonito, é porque você entende que é a vontade de Deus para você. Tá? Porque esse negócio de gostar, amados, rapidinho a gente deixa de desgostar. Se você tem a sua esposa, o seu esposo, e a gente morre fazer declaração, como eu faço com minha esposa todo dia, que eu te amo e elogio, e depois a gente está dando coisa, está dizendo que não gosta mais e errado, né? E aí no ministério vai fazer a mesma coisa. Começou uma. Você já conheceu pessoas? Porque eu já conheci muitos. Começaram uma bênção no ministério. E tem outros que não querem passar pelo processo, eles querem já sair daí e já cair aqui. Lá na igreja o pastor tinha um processo. Tinha um irmão lá que chegou lá, não, pastor, porque assim eu tenho um dom da palavra e tal, o pastor pode estar bom, pois você venha domingo de manhã para a igreja, ficou muito feliz. Porque domingo pela manhã tem um ensaio, né, do pessoal do grupo de louvor e tudo, e ele e aí chegou lá e tal, foi engraçado. E ele foi, quando chegou domingo de manhã, empolgado, pensando que já ia subir lá no palco para os ensaios e tudo. Aí o pastor disse, tudo bem, chegou jóia. Bom, pega aqui o rolo, passou o balde. Para quê, pastor? Lá no banheiro, tem que lavar o banheiro da igreja. Então, irmão, vocês pensam que o dinheiro está bem? Bem mais não. Porque para lá tem que começar primeiro pelo banheiro, limpando o banheiro da igreja. Quem se viu aqui, o exército aqui, acho que foi só na minha mãe, se viu? Acaba começa para chegar a general, ele já começa lá como general, lá assim, não. Ele começa lá com cabo da vassoura, cabo da enxada, né? São vários cabos que você tem, cabo da enxada, o ciscador, da vassoura, e aí vai. E a pessoa pensa que na igreja é diferente. Não é, meu amado. É um alto preço para chegar até aqui. Pergunta para Jesus se foi fácil chegar na cruz e receber toda a glória dos céus e embaixo dos céus. Então, amados, infelizmente, há essas questões. E o apóstolo Paulo, amados, estava justamente batendo de frente aqui, questionando esse ministério dessas pessoas que estavam influenciando os irmãos da igreja, tá certo? Pelas posturas, né, e as condições que eles tinham. E é por isso que ele começou a cá. Eu aposto em Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então, amados, como eu ensino aqui, essa sala de dons do ministério é exatamente para isso, para que você tenha convicção. Porque eu vou dizer uma coisa para você, meu amado, tendo convicção, Deus falando para você, revelando para você, não é fácil. As vontades que dá para desistir, meu amigo, não é só uma não, é várias. Você vai ter que lutar contra o seu próprio eu, e o seu está dizendo, rapaz, esse negócio está muito pesado. É muita complicação, é muita dor de cabeça, só tem problema, mas se embora. Eu estou lendo um livro, esse livro é interessante, tem um alvo, sim, e tem a imagem do pastor por trás do alvo, e vários tiros, furo de bala no alvo. Né? E esse livro, o título dele é Profissão Perigosa. Vocação. Olha aí, vocação perigosa. Né? E, amados, realmente não é fácil. E uma das situações que ele conta lá é que ele estava lá numa determinada igreja, com os líderes esperando o pastor chegar. O pastor nunca era de chegar atrasado, mas esse dia ele chegou um pouco atrasado. E quando ele chegou, justificou o atraso e ele foi de salvo logo dizendo, vou ficar na reunião, porque hoje eu decidi que eu vou largar tudo, eu não aguento mais. Os irmãos ficaram com a cara mexendo e ele também, sem saber mal o que dizer na reunião. O pastor disse, não aguento mais, vou pegar no ministério, vou embora, estou largando até a família. Acredito? Meu filho, está pensando que é moleza? Pergunta para Jesus se foi fácil o ministério dele aqui nessa terra. Fácil não, mano. E aí o apóstolo Paulo dirige a igreja de Deus que está em Corinto com todos os santos de toda a Caia. E são santos. Né? Domingo agora eu preguei exatamente sobre isso. Sobre santidade.
né? Como diz um escritor americano, ele diz: um santo sem santidade é uma desgraça para o Evangelho de Jesus Cristo. Não existe. E o apóstolo Paulo está exatamente tratando isso. Lá os santos de toda a Acaia, toda a região. Tá? É uma parte sul. Hoje a Acaia é a parte sul da Grécia. Tá? A vocês a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. E se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhe dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Vocês já viram quantas vezes a palavra consolação está aí, né? 8 vezes o apóstolo Paulo traz essa palavra aqui à tona, tá? Mas essa palavra consolação, ela tem também o significado de encorajamento, de ânimo. E é exatamente essa é eu não sei, tem Bíblia que já vem encorajamento, eu não sei, tem alguma Bíblia de vocês aí que tem, ou é consolação, qual é outra sem ser consolação que tem na versão de vocês? Porque depende muito do autor, né, que traduziu a Bíblia. Verso 3. Vamos falar consola. Tem alguma outra versão aí que fala diferente? Porque tem, porque eu peguei até outra versão e ela fala de encorajamento, né? Ele traz a palavra, aqui o verso 3: bendito seja Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de todo encorajamento. Outra versão, tá? Isso que eu estou perguntando a vocês. Então, amados, esse princípio aqui, do verso 3, tá? Até o verso 7, vai justamente, amados, falar sobre essa situação, da questão de encorajamento, né? Amados, o ministério, nós precisamos constantemente dessa palavra na nossa vida, para quem leva Jesus a sério. Ele precisa de palavra de encorajamento. Amados, a igreja dos desviados, dos afastados, amados, ela é muito maior do que os que estão na igreja. Israel afasta de 40, por aí, são 1 milhão de pessoas que estão, amados, nessa situação, que já estiveram na igreja, mas hoje não estão mais. E como que resgatar essas pessoas? Como que a gente faz? Porque vem as desilusões, as frustrações, mas acima de tudo que eu tenho visto, amados, um princípio maior dessas pessoas saírem da igreja é o fato de que elas abandonaram Jesus. Deixaram de ter um relacionamento com Deus, ou então nunca nem tiveram. Porque a palavra de Deus diz: aqueles que estão em Cristo aqui são nova criatura. E aquela nova criatura, amados, é aquela criança que foi gerada, e agora ela está um certo crescimento, e o propósito dela é aprender tudo que entregar para ela. É comer tudo que bota na boca dela, né? E esse é o que nasceu de novo. Mas quem não nasceu, continua vivendo com seus próprios conceitos, não mudou de vida. E existem muitos assim na igreja, e muitos desses que estavam na igreja saíram e agora estão fora da igreja. Assim, eu conversei com uma pessoa que já foi de ministério, né? Mas disse que geralmente as pessoas vão dizer para mim: não, porque eu estava na igreja e aconteceu isso. Aí a pessoa que conhece a palavra mesmo diz: é porque eu fui olhar para o homem. E é exatamente isso, tá? Outra cheguei e não, é porque eu fui para a igreja e tal, passei tanto tempo, mas lá, aí tinha uns problemas, coisas de vida e efeito nas pessoas, aí eu fui para outra igreja e lá aconteceu isso, daí a gente vai, e aí tem aquelas questões que as pessoas imperfeição da igreja, os problemas, eu digo, você nunca vai achar uma igreja perfeita. Até porque no dia que você achar uma igreja perfeita, por favor, não, senão você vai dizer: não, vai à igreja. Porque você mesmo é a prova de uma imperfeição. E é por isso que a gente precisa de Jesus e principalmente do Espírito Santo, né? Que é a obra que ele faz. Então não existe igreja perfeita, e as pessoas saem da igreja porque elas vão ver imperfeição, tá? E eu conversando com
duas pessoas, e elas exatamente trouxeram à tona isso, não, porque a igreja tal, eu passei um tempo, mas as pessoas me compreenderam, e isso, e aquilo, e eu fui atrás de outro, e outro, o quê? Igreja perfeita, que chegasse lá e tivesse irmãos perfeitos, aos seus olhos, não tem. Aliás, eu vou até adotar um princípio, tá? Quando tais pessoas vêm aqui à igreja, e ela já vem com esse conceito lá de fora, quando ela chegar aqui eu vou dizer assim, olha, eu sei, tudo bem, mas aqui é assim, a primeira vez que você vem para a igreja, eu lhe entrego um copo cheio de água, transporta. E aí você vai participar do louvor, da adoração, você pode pular, pode dançar, agora tem uma gotinha dessa água que está nesse copo, porque no final você vai receber uma bênção. Basta dizer que é bênção que está logo, né? Certo? E aí, amados, eu vou fazer esse desafio. No final do culto, eu vou chamar a pessoa que aí derramou, você não derramei não. Você viu algum defeito na igreja? Hoje? Não, pastor, como é que eu vi? Se eu estava prestando atenção no copo? Pois é. A partir do momento que você prestar atenção em Jesus, meu filho, se os seus olhos estiverem para o Senhor, você não vai ver defeito em igreja nenhuma. Você não tem tempo para isso. Mas quando você mais se desvia, sai de Jesus, vai olhar para a igreja, meu amigo, é só que você vai ver. Eu disse para essa pessoa que a começar pelo pastor da igreja. Sou o primeiro, na sua tela. Tá certo? Aí você vê um monte de imperfeição. Inclusive os cabelos, começa aqui. E aí vai. Então, amados, infelizmente, é exatamente essas situações. E aí o apóstolo Paulo começa dizendo no verso 3: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e de toda consolação, ou seja, de encorajamento. Tá? Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Amados, o apóstolo Paulo ele vai citar que ele sofreu 5 vezes açoite de 40 chibatadas, menos uma. 5 vezes, não foi só uma vez não, meu filho, tá? Porque a Bíblia não vai contar todos os fatos, né? Mas foi 5 vezes, ele foi preso e mandado dar 40 chibatadas menos uma. Ele diria 40 menos uma, porque esse menos uma era a chibatada de misericórdia. Olha, e as 39 era de quê? E amados, a chibatada lá, meu filho, não é com essa chinela, vai ninguém bate no menino e fica rindo, um papo pedônio. Parece uma rasgalada, mas não rasga nada. Não é? Paulo, a chinela velha de isopor, o menino bate, depois estão rindo da cara da gente, né? Não, meu filho, era chicote, na ponta geralmente uns ossos assim, que eu chamo de aguilhões, tá? E rasgava, batia e rasgava, tá certo? Ele sofreu, amados, 5 vezes 40 chibatadas, dá quanto? Dá 200, né? Menos uma foi 5, então foi 195 chibatadas ele levou. E aí o apóstolo Paulo está escrevendo, dizendo que Deus, nosso Senhor Jesus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai de misericórdia e de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Meu filho, só quem sabe o que é uma dor de dente é que teve uma. Só quem sabe o que é uma dor de parto é quem já pariu. O apóstolo Paulo sabia muito bem do que ele estava falando, que ele precisava dessa consolação, ele precisava do encorajamento. Agora, amados, você vê o apóstolo Paulo, ele muito parecido com alguma figura aqui, não, da Bíblia? Foi apedrejado uma vez, que foi dado como morto. Pegaram o Paulo, os irmãos pegaram o Paulo, saíram arrastando ele, como dado como morto. No outro dia, o apóstolo Paulo se levantou e saiu pregar. Eu li, eu digo, meu Deus, será que foi porque só passou a página? Mas eu digo, meu Deus, que coisa é essa desse irmão? Que fissura é essa? Que determinação, que loucura é desse irmão, amado? Por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amado, o apóstolo Paulo é aqui uma imagem de Jesus Cristo. O homem que sofreu por causa do Evangelho, aliás, foi exatamente esse o chamado. Quando o Senhor pediu lá que Ananias fosse lá na casa de Paulo. Não, mas ele é um perseguidor, esse é um soldado romano, tal. Vá lá, ele está lá orando, está cego, tá? E, o que ele disse, cara? Ele sofrer por causa do meu nome. Assim, não é legal, uma coisa que Deus diz, legal. Cara, ele vai sofrer por causa do meu nome. Mas era um homem determinado, amado, em pregar o Evangelho do Senhor Jesus, custe ao que custar. E esse Evangelho, amados, quando ele
ele é vestido, quando você toma posse desse evangelho, amado, pense no poder de Deus que é liberado. Por que a gente não está alcançando as pessoas? Porque só se alcança, amados, pelo poder do evangelho, pelo poder de libertação. Jesus veio para libertar. Quando a gente prega a vida para as pessoas, a gente fala de libertação. Fala logo, amado, a pessoa tem que saber que ela está condenada. E que ela precisa de um advogado, ela precisa de um salvador, ela precisa de um libertador. Porque senão ela continua empurrando esse mundo aí, achando que está tudo bem. Glória a Deus, aleluia. Tá? E o apóstolo Paulo, amados, é essa figura. Eu vejo o livro sobre esse sofrimento de Paulo, e ele traz o quê? A própria pessoa do Senhor Jesus. Porque Jesus sofreu as chagas, né? Jesus sofreu chicotadas, tá? Foi levado à cruz, foi pendurado na cruz. Então, o apóstolo Paulo sofreu exatamente aquilo que Jesus passou aqui na face dessa terra. Mas não foi mais, né? Porque ele passou mais tempo, tá certo? Mas é esse, amados, o poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus. Esse poder, amados, quando ele é liberado, ele move montanha. Nós precisamos, amados, estar revestidos desse poder na igreja, porque ele faz toda a diferença. Ainda que venham alguns, vocês vão apedrejar, alguns vão questionar vocês, vão criticar vocês, não importa. O que importa, amados, é que você sabe que esse poder liberta. Ele vai libertar exatamente quem está precisando. Porque o Espírito Santo de Deus, amados, sabe quem vai ser salvo e quem não vai, quem quer e quem não quer. A primeira coisa que eu faço, amados, é perguntar ao Senhor. Pergunte a Deus. Olha, esse evangelho, amados, ele é poderoso. Se ele não fosse poderoso, você não estava aqui olhando para mim ouvindo. Você estava nesse mundo aí. Inclusive eu. Se ele não fosse poderoso, ele não tinha me tirado de onde eu estava. Porque eu era escravo do pecado. E penso que não é bom gostoso do pecado. Olha se não era. Bebida, mulher, forró, carro, dinheiro. É bom, meu filho. Quem não diz que é ruim? O problema é as consequências. A cobrança depois. Né? A conta que vem depois. Tá? E essa conta, no fim, ela é eterna. Né? E aí, amados, esse evangelho ele é poderoso quando ele realmente é ministrado pelo poder de Deus. Existe um missionário e ele trabalha nessas tribos indígenas, tá? No Amazonas e países aí fora. E tem uma tribo, até ele traduziu a Bíblia para a língua deles, que é os Compombas, tá? É uma tribo, amados, que o pessoal só ouvia falar, mas não via esses índios. Mas a Amazônia é muito grande. A Amazônia é enorme. Se todo dia desmata não sei quantos estádios de futebol, e nunca se acaba, tu imagina o tamanho, né, da Amazônia. Né? E aí, amados, ele ia pregar o evangelho, muitos anos atrás, e ele conseguiu, chegou a certa determinada aldeia, né? E ali conseguiu pregar o evangelho para aqueles índios lá, traduziu a Bíblia, uma parte da Bíblia lá para eles, e eles um dia foi levado lá uma outra tribo para pregar o evangelho para essa tribo. E ele chegou lá. E arranjaram lá um caixote para ficar em cima, muita gente, botar um local assim, e os índios lá todos sentados. E ele disse que nesse dia foi muita tribulação. Por quê? Porque ele estava dizendo, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus liberta. E atrás dele tinha um cacique lá, bruxo, da tribo, que sempre tem, né? Aquele bicho que invoca o demônio das coisas. E estava atrás dele, e ele estava com raiva. Porque ele chegou lá e pregou o evangelho e eles estavam acreditando. Tá? E ele com raiva ficou ali por trás dele. E quando ele dizia, olha, o Senhor Jesus vai te libertar, ele dizia lá atrás, liberta não. Jesus veio para curar, ele disse, cura não. Então ele pregava e ficava despregando aqui atrás dele. Né? E ele disse, foi muito complicado nesse dia. Né? E aí no final ele fez o apelo. Ele fez o apelo e muitos levantaram a mão para aceitar Jesus. E aqui atrás o bicho varrendo aqui todo o ritual do mundo atrás dele. Né? E aí algo disse que chamou muita atenção dele, que era na mata, assim, que eles onde ele estava, e de repente ele olhou numa mata, tinha uma clareira, e viu uma mulher se arrastando, gritando. Gritando. Eu disse, meu Deus, o que foi isso com essa mulher? Ela vinha se arrastando. Ela era paralítica das pernas, tá? E ela vinha se arrastando, muito ferida, ela estava muito suja, né? E ela levantando a mão, e ela veio, quando chegou aqui perto dele,
Aí ela falou lá na língua deles que ele já sabia, ela veio chorando, gritando, estava muito suja. E ela foi e disse, ainda dá tempo para mim aceitar esse Jesus que o senhor prega? Mas ele disse que ele se desmontou naquela hora. Essa mulher ouviu falar de que alguém estava pregando Jesus, o libertador, que morreu na cruz, veio para libertar dos seus pecados, veio para libertar a sua vida. Ela ouviu falar lá na aldeia, ela pediu as pessoas da aldeia lá levar ela, e ninguém quis levar. E ela disse, pois eu vou sozinha. 3 dias na mata, 3 dias de distância lá daquele lugar, ela veio se arrastando. E quando ele chegou lá, amados, ele olhou para aquele estado que aquela mulher estava ferida, arranhada, suja, mas um desespero muito grande, amados, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E ele disse que eu, em vez de ele pregando, eu fui para um congresso, ele estava lá, ele contou essa história lá, e muitos outros testemunhos que ele contou, e ele disse assim, meu Deus, que poder é esse? Que poder é esse a ponto de tirar uma mulher dessa, paralítica, a mais de 3 dias de distância, ela vinha sozinha dentro da mata, para poder aceitar o Jesus que ela ouviu falar. Não chegou nem alguém pregar para ela, ela ouviu falar. Por os índios que estavam lá, índios de toda a aldeia estavam ouvindo falar desse Jesus. E ela veio, porque ela queria esse Jesus para ela. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder que liberta, que salva. Foi esse poder que libertou a sua vida. E é por isso que você está aqui hoje. Porque nós estávamos, amados, presos, cativos, aprisionados pelos nossos delitos e pecados, condenados a uma vida eterna, amado, de sofrimento. E esse poder visitou a minha vida, visitou a sua vida. Porque só o poder de Deus para ter tirado quando ele me tirou. Porque senão eu não tinha saído sozinho, não. Muitas vezes, amado, nós questionamos, em vez de pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, não para julgar aquele que não aceita o Evangelho. Nós questionamos e muitas vezes apontamos dizendo, esse não tem jeito, isso aí não liga mais não. Quantas vezes você já pregou para a pessoa? E muitas vezes eu já passei mais de ano pregando para a pessoa, não adianta não, pastor, esse pessoal não quer nada com Jesus não. Disseram isso para mim. Não adianta não. Nós tentamos já, esse pessoal eles não querem nada com Jesus, não. Eu continuo tentando até hoje. De vez em quando está aqui na igreja. Por que, amados? Porque não é pelos meus esforços, é pelo poder de Deus. Eu sou apenas um miserável pecador, sendo usado por um Deus poderoso, através do Espírito Santo de Deus, que é esse que faz a obra dele. Por isso, amados, não desista. Não desista. Deus não desistiu de você. Muitas vezes, amados, antes de a gente ter essa concepção de condenar as pessoas, olhar para elas e dizer, pense em você, porque a gente se esquece de onde Deus nos tirou. Por isso que eu digo, nunca se esqueça, para você saber quem você é. É um miserável pecador. E hoje está vendo pela graça de Deus. E o apóstolo Paulo, amados, esse homem, ele sabia muito bem que ia pagar o preço por uma vida ser alcançado. E ele estava disposto a tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. Ele disse, por 5 vezes eu fui açoitado, 40 chibatadas levei, mas não desisto. Fui apedrejado, mas não desisto. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação, ou seja, o nosso coração. Paulo sabia disso. Ele era, como foi que ele disse? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele era imitador de Cristo. Em tudo. Até no sofrimento também. E ele se alegrava por isso. Porque ele sabia que ele estava realmente cumprindo ali a vontade de Deus. Mas nós queremos fugir do sofrimento, da dificuldade. As pessoas às vezes querem ter fé. Não, pessoa que eu não tenho muita fé, eu estou pedindo, Senhor, me dá mais fé. Você não sabe o que você está pedindo. Porque antes de vir mais fé para você, vem mais tribulação, vem mais dificuldade, vem mais opressão. Você parece que não entende isso. A fé, amados, não é construída na bonança.
É na dificuldade que realmente surge a fé. É exatamente nas dificuldades. Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens. Eu preguei aqui sobre isso. Eram jovens, né? Mas eram jovens que tinham convicção, que tinham fé. E quando foram desafiados a abandonar sua fé, ou abandonava, ou então ia entrar numa fornalha que foi aquecida 7 vezes mais do que o costume. Ou você abandona a sua fé, nega esse seu Deus e começa aqui a dançar. Né? Começa a dançar, já cantar aqui com todo mundo aqui. Ou então vocês vão para a fornalha. Ele chega lá para Nabucodonosor e diz: olha, escute aqui, ó, tem que saber que nós não vamos se prostrar diante da tua imagem. E o nosso Deus, ele é poderoso para nos livrar, e ele vai nos livrar. E se ele não nos livrar, também não tem problema, mas também ele não vai negar. Aí pois bota ele dentro das fornalhas. A palavra de Deus diz, amados, que a fornalha estava tão quente que os soldados que levaram ele caíram mortos antes de entrar na fornalha. Então o livramento de Deus já começou por lá fora. Porque se o soldado cai morto, por que ele não cai também? Agora uma pergunta aqui que eu faço para vocês. Se fosse vocês, qual é o melhor? Deus ter te livrado da fornalha? Ou Deus ter te livrado lá dentro da fornalha? Lógico, lá fora. Porque para chegar lá dentro da fornalha ia precisar de mais fé. E é complicado. Né? Se Deus tivesse livrado dele lá fora, beleza, muito bom, Deus é poderoso. Mas só, meu filho, que Deus queria revestir aqueles jovens de mais fé. Deus não livrou eles da fornalha, Deus livrou eles dentro da fornalha. Eu tenho certeza que aqueles jovens que saíram daquela fornalha foi bem diferente daqueles jovens que quando entraram na fornalha, se eles já tinham aquela convicção de fé, agora, depois que eles saíram daquela fornalha, tinha a convicção das convicções de fé. Então, amados, a gente quer fé, mas não quer passar pelas fornalhas. A gente quer fé, mas não quer passar por tribulação. A gente quer ministério, mas não quer passar pelo processo para poder você chegar até o ponto de dizer assim, está pronto, isso aqui está aprovado. Não quer. O pessoal hoje, meu filho, já está muito mal acostumado. É na moleza, é na bonança. Existe um preço a pagar. O apóstolo Paulo diz, pois assim como os sofrimentos de Cristo transborda sobre nós, sofrimento de Cristo, ele não diz assim como a alegria, o prazer, a glória de Cristo, ele diz assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, ou seja, é muito sofrimento. Também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação, o nosso encorajamento. Vamos ver aqui lá em João 15, o que é que diz? Amados, sempre vai ter angústia, tribulação, mas Deus é poderoso para recompensar aqueles que pagaram o preço. João 15, 18 diz assim: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, eles o amariam como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembre-se dessas palavras que eu disse: nenhum escravo é maior que o seu dono. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Está vendo? Eu estou sendo perseguido, meu vizinho me persegue. Meu filho, você não sabe o que é ainda pagar o preço pelo Evangelho. Você não sabe o que é perseguição. Esses dias eu disse, Senhor, o que é que eu faço? Lá em casa, eu não tenho coberta para o carro. Então é sol de pau direto. Né? Não é um carro novinho, tem 27 anos só de uso, bichinho novo, né?
Já foi reformado, tem uma massazinha dele, massa no sol, assim, começa a inchar. Né? E aí, meu filho, eu vou e fico num malabarismo grande, lá na rua, que eu tenho um bocado de árvore. Que lá tem. Eu decidi plantar uma, ainda bem que ela está até grandinha, da sombra para moto, mas não vou ficar. E aí, amados, eu fico, levo o carro para cá, boto debaixo com a árvore ali, aí o sol vira para lá, eu boto na outra. Mas, amados, vocês não sabem o que é que acontece. Vejo pessoas que botam seus carros lá debaixo da árvore, mas o meu é diferente. Depois, no final da minha rua, tem assim uma rua aqui, e tem um monte dessa árvore, desse pé de sombra. E de manhã eu botava ele lá. E esse pé de sombra era um condomínio, nunca veio de minha vida. E aí coloquei meu carro lá. Um dia eu estava no meu vinho lá em casa, lá em Fortaleza, e o Isaac disse, pai, o senhor vai tirar o carro dali, não, comporta nas árvores. Aí quando eu saí lá fora, o cara não quis nem saber. Subi nas árvores, tocou alguns galhos, meu carro está cheio de galho em cima do carro, todo tempo folha. Eu falo, meu Deus. Aí cheguei lá, tirei uns galhos, uns paus, aí fui tirei meu carro de baixo da árvore, porque ele estava cortando tudo e não quis saber não. Aí pronto, perado, não dá mais para botar lá. Eu digo, tá bom. Aí peguei o carro, o vizinho aqui, depois da minha casa, tem um pé de árvore, ele não mora lá, eu conheço ele. Aí botei meu carro lá e botei a moto lá. A vizinha lá foi, chegou e cortou as galhas das árvores, cortou, não dá mais sombra para a moto. Aí eu digo, rapaz, isso é possível. Aí mais na frente tem uma casa lá que tem 3 pés de sombra, pé de árvore, os caras, o pessoal bota o carro embaixo. Eu botei meu carro lá. Nesse dia eu ia sair, cheguei lá, aí tinha um papel no para-brisa do meu carro. Seu carro está atrapalhando a entrada do meu carro. Isso do outro lado, não tem casa do outro lado onde o meu carro está, a casa é do outro lado. Passou não sei quantos meses um caminhão, um ônibus na frente da minha casa, maior dificuldade, porque o meu carro é pequenininho. Quando eu tirava, ia botar, tinha que fazer uma manobra assim, daquele o meu retrovisor uma vez. Peguei o carro do irmão, mulher para a vigília para botar, porque o carro dele é grandão, maior dificuldade, para botar e tirar o carro, botar o carro dele de carro. E nunca reclamei. Aí porque eu boto meu carro debaixo de uma sombra que não está enfeitada a casa lá do outro lado, porque a pessoa tem que entrar no carro dele assim, aí botou lá no para-brisa do meu carro, você está atrapalhando. E eu ia lá botar o carro. Acredito nisso. Botava perto com a outra árvore lá que tinha, a pessoa foi lá, achou ruim, cortou a árvore e ainda tacou fogo no carro. Será que é por acaso? Hã? Complicado, né, amados? E várias outras situações que eu disse, Senhor, só pode ser por causa do teu nome. Né? É, mano. Incrível, não é um negócio desse? Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Então, há uma revelação de comunhão da igreja. Por isso que não é certo, mano, o irmão está passando dificuldade, sofrimento, e ninguém sofre mesmo. É esse mesmo, é pagando, aí começa. Mas isso é do cão, não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor Jesus. Olha o que ele diz aqui, olha. Verso 7. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação, ou seja, do nosso encorajamento. Então havia aqui uma comunhão. O apóstolo Paulo está dizendo. Isso, amados, é maravilhoso para a igreja. Porque com certeza, amados, Deus age numa igreja dessa, onde há comunhão dos irmãos. É na alegria, é na dor. O irmão está sofrendo, a gente sofre também junto. Se preocupa, o que é que eu posso ajudar, não está criticando. Também é por isso, também porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Não, mano. Deixa esse seu critiquiômetro aí de fora, do lado, tira isso da sua vida, que isso não faz parte, não, do Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Amém. Verso 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Não se sabe ao certo em que situação foi que o apóstolo Paulo se encontrou. Não está datado. Lá em Atos fala de uma situação que ele passou, e
chegaram lá e ele estava pregando o evangelho, dizendo que estava tumultuando, e até eles se doido, mas não adiantou, pegaram ele, não teve a pena ele. Mas não se sabe o certo. O que se sabe, amado, é que a tribulação foi tão grande que eles chegaram ao ponto de rapaz, não morrer, agora nós vamos. Tá? As quais foram além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, verso 9, para que não nos confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Olha aí o ponto. De crer, mas se a gente morrer, não tem problema não, Deus vai ressuscitar ele. Ele diz aqui, verso 10, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança e de que continuará a livrar-nos. Será que você tem essa fé e crê que Deus vai lhe livrar da morte? Não estou falando aqui de você ter uma vida arrogante, né? E dizer que Deus está comigo, eu vou entrar nele. Não tentarás o Senhor por Deus. As pessoas do mundo, amados, elas têm um ditado aí, não sei se porque faz algum pacto, mas eu já vi até um policial que eu conhecia, e ele passou por essas situações, tiraram lá dele, ele disse, não, mas não pegou o tiro de mim não, porque eu tenho um corpo fechado. Isso aí é a linguagem, né, de rituais aí, eles têm um corpo fechado, então bala não pega nele. E essas pessoas, amados, que servem a Satanás, têm essa fé, imagine nós, o tamanho da nossa fé, né? E é exatamente essa fé que o apóstolo Paulo estava falando. Eles chegaram ao ponto de pensar, agora não, nossa vida vai embora agora dessa vez, tá? Mas ele disse que Deus livrou e vai continuar livrando, e nos livrará de tal perigo de morte, porque nele nós temos colocado a esperança que continuará a nos livrar. Essa é a confiança que nós devemos ter em Deus, de que se Deus é por nós, quem será contra nós? O Salmo 23, é linda essa declaração, mas precisa de fé. Né? Salmo 23, 4, diz assim, é muito conhecido esse texto. Tá? Ele diz, 23, 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Lendo nessa declaração de Davi, e Davi sabe muito bem, né? As situações que ele passou e Deus livrou ele da morte. Tá? Ele diz aqui em verso 11, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. A oração do justo, em seu efeito, tem muito poder. E é exatamente isso que é o contexto da igreja, é a oração. Tem irmãos que estão passando dificuldade, muitas vezes ele guarda para ele mesmo, porque ele não tem essa intimidade de compartilhar com a igreja, e ele vai passar sozinho. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, que ele diz, olha, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, tá? Assim, muitos vão dar graça por nossas causas, pelo favor a nós concedido em resposta a orações de muitos. Então, amado, nós precisamos da oração de um dos outros. Isso mostra a nossa comunhão. Isso mostra mais o nosso conceito de irmandade. E aí, amados, quando nós sabemos da situação de um de outro, colocamos em oração. E naquilo que a gente puder ajudar, a gente ajuda também. Porque tem oração e tem ação. Tá? É as obras pela fé. Tá? Não é aquilo que eu faço, mas por que eu estou fazendo. É por causa da causa de Cristo. E esse, amados, é exatamente esse contexto, tá, do primeiro capítulo de Romanos, é exatamente, de Coríntios, é exatamente, amados, o sofrimento de Paulo por essa igreja. Paulo está mostrando aqui, amados, o quanto ele ama essa igreja.
E foi hostilizado pela própria igreja. Foi questionado seu apostolado. Capítulo 2 a gente vai trabalhar sobre isso. Mas aí você vê, amados, a declaração daquele que realmente tem um coração de Deus, daquele que realmente entende o que é o Evangelho do Senhor Jesus. Não existe, amados, esse Evangelho da solidão, do solitário. Porque, infelizmente, eu estou encontrando pessoas, amados, que dizem, não, eu não estou indo na igreja, mas eu faço meu culto em casa. Um culto que não ganha nem a família, é só para ti. Não existe isso, irmão. Não existe, isso é coisa do diabo, isso é coisa de Satanás. Sabe por quê? Porque ele sabe que você sozinho é mais fácil de derrotar do que você em comunhão, do que você junto com o rebanho. O lobo, amados, que vai atacar o rebanho, ele vai para ver, ele vai procurar o que se afastou um pouquinho, o que está mais fraco, os mais são espertos. Os leões é do mesmo jeito. Olha naquela manada de gnu ali, ele vai olhar para o menor, o que está mancando, porque com certeza vai ser o alvo mais fácil para ele. Mas Satanás sabe, meu filho, e quando você está em comunhão com a igreja, você está em comunhão com os irmãos, estão ali em oração, um estão participando das suas dificuldades, das tribulações, estão sendo consolados, fica muito mais difícil para ele. Aí ele criou esse conceito. Não, estou fazendo meu culto em casa, está bom demais. Meu filho, se você tem essa intenção de viver só, fazer seu culto em casa, porque eu não fui em casa das pessoas, visitar a pessoa, se consola com isso. O que é que você vai fazer na glória de Deus? Porque lá não existe isso. Tá? Pessoa isolada. É todo dia, diante da presença de Deus, glorificando ao Senhor em comunhão com os irmãos. Diz que tem uma ceia, uma mesa posta para nós, não é uma mesa para você. É uma mesa posta para todos. E aí Satanás está vendendo essa ideia. Fica em casa. Culto online. Né? Os cultos online. Eu estou dizendo isso porque eu vi testemunho de irmãos que eu conheço lá em Fortaleza, que não estão mais para ir para a igreja, mas ele tem um culto online. E a própria igreja faz esse culto online. Aqui nós temos essa palavra pregada, tá certo? Mas o negócio de culto online é negativo. Tá certo? Está cortado, está cancelado esse negócio. Porque, meu filho, não existe santidade isolada. É muito fácil, né? Dizer que é santo nosso cantinho ali, igual as imagens que tem, quando ali no altar, ele é santão. Mas eu quero ver você santo na comunhão dos santos. Aí é que é difícil, né? É a pessoa se isolar no monastério e ainda não dá, porque tem um cara que online e acaba caindo, né? Mas provação que a gente sabe que acontece. Porque realmente provação, meu filho, é aqui, ó. É no fogo. Tá? E Moisés foi um homem que ele desfrutou ali da glória de Deus. E aí Deus chamava ele reservado lá no monte. Moisés sobe. Moisés subiu o monte. Chegava lá, Deus falava com ele. Moisés, que coisa boa. Até no meu reflexo aqui, eu brilhava, né? Mas aí o Senhor dizia, Moisés, tu vai subir, mas tu vai descer. Porque o teu lugar não é aqui comigo. Agora não. É lá embaixo, com aquele povo que está lá. E Moisés, tanto para ficar com o Senhor, passou 40 dias com Deus. Tu acha que ele queria mais descer? Nada, meu filho. Para descer para onde? Para aquele povo que está lá embaixo. Passou 40 dias. Depois Deus jejuando, para que comer? Eu estou com o Senhor. Eu imagino a empolgação de Moisés ali, porque eu vou dizer, era com a glória do próprio Deus que passou, meu filho. O ser humano não teve essa experiência. E Moisés que teve, foi 40 dias, foi 80 dias, até dizer, seu jejuei 40 dias. Foi no monte do Senhor. Mas aí o Senhor disse, pode descer e vai ficar lá com aquele povo lá. Outra coisa, viu? Quando tu chega lá, tu está no maior pecado do mundo, está no maior forró, mas cachaça de bebida, mulher, e ainda fizeram um bezerro lá de ouro para adorar. Tu acha que Moisés desceu empolgado? Está lá com o Senhor, na glória de Deus lá, e desceu quando ele chegou lá, meu filho, vou te contar, viu? Foi indignado, meu amigo. Pode derreter esse bezerro, esse troço que vocês fizeram, até vocês vão beber essa água aí. Pode beber, essa porcaria que vocês fizeram. Ele saiu indignado lá, dizendo, com certeza eu ficava na minha. Está lá na bênção lá com meu Senhor e manda descer, chega lá, está lá, mas com uma bação na real, mano. Amém, irmãos? Não existe santidade isolada, né? Como criado aí, bota no altar. Não existe isso, não. Santidade é no fogo, é nas provações. Aí eu quero saber se você é santo. No trabalho, na escola, onde for, eu quero ver se realmente a sua santidade vai fazer diferença. É nas provações.
para que nós somos realmente aprovados ou desaprovados. Amém? Amém. Fica de pé, amados.